O Kátia, a saúde física, ela depende da saúde da alma? Com certeza. O Larry Dorsey é um pesquisador, um escritor americano. Ele divide a medicina em 5 fases, a medicina científica. A primeira fase é a medicina antimicrobiana. Foi um momento muito importante de Pasteur, que descobriu os micróbios. Depois veio a medicina psicossomática, que a influência das emoções, que cada vez mais, e isso daí a neurociência comprova, não é? Apesar de que, para você imaginar, até hoje tem médicos que não acreditam, não é? E o Léo Dawson introduz uma outra medicina, que é a medicina de não localização da mente, que é aquela medicina espiritual, que é a medicina que o médico olha para o paciente, que ele vai buscar os arquivos espirituais do paciente, os arquivos psicológicos pela intuição. Então, essa é uma medicina do futuro. Quando o profissional de saúde começa a acessar o seu próprio sentimento, o seu desejo de ajudar o outro, ele está acessando essa medicina, não é? Ele está colocando-se a serviço de um bem maior. E aí é o momento que a gente tem a ajuda espiritual. Então é muito importante esse conhecimento. Só que é lento. O Dr. Harold Kennedy, que é um pesquisador da Universidade de Duke, ele num congresso que houve em São Paulo, perguntaram a ele se era interessante o médico falar de religião com o paciente. E ele ficou muito pensativo e ele respondeu o seguinte, ele disse, olha, os médicos são os últimos a chegar. Porque é muito lento esse processo e a gente tem que respeitar. Quando o paciente fala espontaneamente de religião, nós podemos ajudar, podemos orientar. Mas se ele não fala, não é adequado o médico ainda investigar. Agora, nós, médicos espíritas, já temos um respaldo, porque às vezes a pessoa, pelo nosso trabalho junto à comunidade, as pessoas já sabem que nós somos médicos espíritas, então muitas vezes elas já vão em busca, uma grande parcela em busca, além do profissional, o técnico, aquele que ouve, aquele que olha o paciente de uma forma holística. Então isso ajuda muito. Se você está falando que há um componente, o componente espiritual impacta a saúde física, então quer dizer que as doenças podem, de certa forma, ser evitadas. Com certeza. Na verdade, nós temos no nosso arquivo perispiritual as nossas conquistas e também nossas más inclinações, nossos vícios, mas o nosso próprio modo de viver e a forma como você começa a aprender a lidar com as suas dificuldades, seus empecilhos, as más inclinações, tentando se corrigir, e isso é a evangelização de cada ser, não é? Isso faz com que você modifique seu estado de saúde. Quantas vezes, além da espiritualidade nos dizer isso, eu lhe digo que eu tenho 35 anos de atividade profissional. Então, eu observo isso. Eu já procurei identificar espontaneamente nos pacientes. Olha, por exemplo, uma vez eu atendi uma paciente que ela tinha uma hipertensão arterial chamada essencial. É uma hipertensão arterial difícil de controle. E a filha dela, médica, eu perguntei, a sua mãe é uma pessoa raivosa? Ela disse, olha, quando ela está com raiva, se ela pudesse, ela tirava qualquer coisa. Então você vê que a ira, a intemperança, isso modifica a pressão arterial. Isso é doença, isso é medicina psicossomática, uma doença que a psique, a problemas psicológicos, derrama no corpo físico e o corpo físico altera. Então, esse conhecimento é muito importante para o médico ajudar o paciente e o próprio paciente se ajudar. Eu acho fantástico as revistas hoje estarem a serviço do bem-estar da população. Nas bancas, eu sempre recomendo que as pessoas leiam. Olha, tem muitas revistas que têm um cunho científico, mas está acessível à população. Mente e Cérebro, a Scientific American, a Psique. Então, são revistas
que as pesquisas médicas estão lá, a pessoa lê, começa a compreender que ela pode se ajudar, que a felicidade, fazer o bem faz bem, que os seus pensamentos derrotistas, isso pode levar pouco a pouco à tristeza, à melancolia e à depressão. Então a pessoa vai começando a aprender e ajudando-se e ajudando o seu médico. Fantástico. Dentro disso tudo que a gente está conversando, o nosso grau de desenvolvimento moral, ele ajuda no equilíbrio mental do homem? Ah, com certeza. Olha, recente, nós fizemos um seminário lá na nossa cidade sobre patologias mentais. E eu falei das patologias mentais de cunho de fundo espiritual. E foi muito feliz porque a espiritualidade, ela nos mostra os livros, não é, que a gente precisa aprender. E é muito importante, tem um livro que chama-se Mediunidade e Psiquismo, não é? É até da FEB, Leopoldo Balduino. É muito interessante esse livro para os médicos lerem. E tem nesse livro dele, ele cita vários autores, e uma das assertivas que ele coloca é que realmente, e inclusive isso alicerçado também no trabalho do Emmanuel, né? O Emmanuel nos traz muito isso que eu vou lhes falar agora, que a nossa sanidade mental, o critério de sanidade ou insanidade, ele é determinado pela nossa moralidade, pelo crescimento moral e espiritual do homem. Se você tem valores morais nobres, você terá sanidade mental. Se você não tiver, você terá insanidade. Ou seja, isso tem até uma coisa interessante, porque em 96 eu fui ao Canadá, num congresso em Toronto, e lá eu vi um cartaz que me impressionou muito. Lá eles dizem no cartaz: 40% da população, a cada cinco canadenses, um é borderline para a saúde mental. E isso bate com o que a OMS diz, que 40% da população é borderline para a saúde mental. Isso daí inclui a corrupção, inclui aquele cérebro jeitinho brasileiro que muitas vezes passa por cima dos valores para se dar bem. Isso também é sanidade mental, porque na medida que você faz mal ao outro, você faz mal a si próprio. Porque a justiça de Deus, ela é tão maravilhosa que ela coloca, para que nós possamos viver bem, o outro tem que viver bem. Então, nós temos que sair do nosso egoísmo para que a sociedade como um todo viva bem e a sua casa viva bem. Porque não adianta cerca elétrica, não adianta você se cercar de segurança se do seu lado as pessoas estão vivendo na miséria, na pobreza, na palafita, vivendo com doenças, ainda doenças infecto-contagiosas, parasitosas, que bastaria uma ajuda de toda a sociedade, que viveríamos todos melhor, não é? Então, é um processo de conscientização que a gente vem tendo isso ao longo do tempo e eu tenho absoluta certeza que é crescente. Além da mudança de comportamento que você está falando aí da conscientização humana, a mudança, a vigilância no pensamento, ela também se reflete na saúde física e na saúde espiritual? Com certeza. Isso, a nossa religião, o espiritismo, ele já nos fala. E hoje, a neurociência já vem também falando do valor do pensamento positivo. O pensamento positivo, o otimismo, e inclusive lições eternas do médico Cruz, né, que o Chico nos trouxe, eu acho belíssimo, que ele diz, olha, o trabalho operante no bem, é o bom pensamento, as leituras agradáveis. Eu sempre recomendo, converso com as pessoas das quais eu, durante as palestras, falo, tenham cuidado com o que leem, com o que veem na televisão, com o que pensam. Porque o pensamento, ele tem uma energia mental poderosa que influencia. Observe quando você vai para um local que as pessoas estão tristes. Às vezes, você se contamina com a tristeza, que a tristeza também é contagiante, tanto quanto
a alegria e a gargalhada. Então, se você é uma pessoa sensível, não assista filmes de guerra, porque nós hoje temos uma cultura de guerra. Você vê que os filmes que fazem maior sucesso são filmes de guerra. De violência. De violência, não é? Então, nós temos essa cultura. E nós precisamos nos policiar. Nós que já estamos nessa fase de educação do nosso espírito. E aí eu convido todos que desejam ter saúde mental, desejam se melhorar, para ouvir essas recomendações de ter cuidado com a leitura, com o que você vê na televisão. A televisão é um veículo extraordinário, mas é manipulador. Então, você tem que escolher. É dado o direito de escolha, que é o livre-arbítrio, você pode escolher. Está lá o programa que vai lhe assustar, um programa, um filme de violência ou um filme de terror. Você assistir, você vai passar a noite em claro ou com pesadelos. Então, você escolhe, você quer isso? Então, nós temos o direito à escolha, né? E isso repercute na saúde, com certeza, porque vai criando clichês mentais, insights, que a pessoa fica pensando naquelas imagens, e aquilo são impactantes, não é? Tive um professor de psicologia que ele dizia assim: técnica para você ficar depressivo. Você chega no espelho e se olha e diz assim: nossa, como você está pálido, como você está com problema, né? Cheia de mancha. Já vou mudar. Aí no dia seguinte você vai lá de novo, nossa. E quando você encontra uma pessoa que diz assim: o que que houve com você? Você está pálido, está doente, não é? Aí a pessoa constantemente aquilo, ou então outras coisas que acontecem, às vezes nos lares. Infelizmente, os espíritos nos dizem, nós todos estamos em processo de resgate, né? Às vezes a gente vive em um lar que tem uma pessoa que é extremamente tirana, que é possessiva. Então, às vezes, aquela pessoa ela sente prazer, porque aquilo é mórbido, é doentio, de ver o outro sofrer. Então, ele fica derrubando a pessoa, né? Qual é o antídoto? A prece. A prece silenciosa, que nos dá paciência de suportar. Porque, às vezes, hoje a pessoa é vítima, mas no passado ela foi o algoz. Então, é necessário se fortalecer na prece para mudar aquela situação. A prece, ela é um diálogo para a paz? Para a construção da paz? É um diálogo para... Em primeiro lugar, é um diálogo com Deus, não é? É uma forma de contato com o plano maior, um diálogo com o Pai, um diálogo consigo próprio, porque às vezes no momento da prece você começa a reconhecer seus defeitos, reconhecer que algumas coisas você não modificou muito e que precisa modificar, porque tem determinadas coisas nossas que nós temos vergonha de dizer para as pessoas. Porque muitas vezes, uma vez, eu ouvi de uma espírita dizer assim: nossa, mas eu já estou há tantos anos no espiritismo, não mudei nada. Eu digo: olha, mas é lento, é muito lento. Não é? Esse processo é devagar, é diário, é diário. São mudanças íntimas que a gente vai fazendo que ninguém percebe, mas você percebe. E, naturalmente, que a gente tem uma série de recursos. Olha como Deus é maravilhoso. Tem os livros, tem o amigo, tem a psicoterapia, tem todo o tratamento, tem a natureza. Então, nós temos muitos recursos. Uma pessoa que vem com um corpo relativamente saudável, ela tem que fazer tudo para se melhorar mais, não é? Sair da inércia, sair da preguiça e procurar se melhorar mais. Olha, eu queria que você explicasse um pouco sobre como é que a gente pode entender a doença e o papel dela do ponto de vista espiritual. Primeiro, temos que tirar aquele mito, o preconceito, o conceito antigo de que doença é punição. Doença não é punição. A doença é um reequilíbrio. É um reequilíbrio do seu corpo, somente. Muitas vezes você perde alguns pontos de contato com o seu próprio eu. Muitas vezes você exagera em algumas coisas. Por exemplo, você vê um exemplo bem simples. Você gosta de lasanha. Dizem os nutricionistas, né, que o que você tem que comer no dia, você tem que fazer a medida do que cabe na sua mão.
Isso é o que a gente tem que comer. Só que nós exageramos. Aí você exagera, o que é que acontece? Desarranjo intestinal. O seu organismo está pedindo reequilíbrio. Então, isso daí já mostra que é um desequilíbrio no organismo, né? À medida que nós trabalhamos nosso lado espiritual, nós vamos equilibrando o nosso espírito. À medida que você ora, à medida que você faz um trabalho social, à medida que você tem paciência com aquela pessoa em casa que lhe tira do sério, você vai fazendo um trabalho com você. Suas mazelas que você trouxe, elas vão amenizando. Ao longo dos anos, vão amenizando. Isso daí não é a lei de Deus em nós, não é doença. É um crescimento interior, é um reequilíbrio. Por isso que a doença em si nós temos que olhar como reequilíbrio. A dona Isabel tem uma frase que ela disse que é doença amiga. Uhum. Né? É a frase que ela fala, não é? A doença ela é amiga, né? Então é uma coisa que a gente fala, mas Olhe, como é que pode ser doença amiga, você né? acredita que tem uns 5 meses, mais ou menos, eu até fiz um artigo Não é para doença o amiga, não, ela fala dor amiga, Dor desculpa. Amiga. Ela, Pois Dona olhe, Isabel usa essa frase de a dor é amiga. pois eu ouvi de uma paciente que teve câncer de mama, ela me dizer, há 5 meses atrás, olha, doutor, esse câncer foi um câncer amigo, um câncer maravilhoso. Olha, quem já ouviu uma pessoa dizer assim, um câncer maravilhoso? Aí eu perguntei, um câncer maravilhoso? Ela disse, é, porque ele modificou completamente a minha vida. Eu sou uma pessoa melhor hoje, sou uma pessoa mais paciente, sou uma pessoa dedicada a Deus, uma pessoa que olho mais para minha família. Ela foi enumerando inúmeras conquistas, não é? E aí ela me explicou por que ela achava que era um câncer maravilhoso. É a dor amiga, É. né? E foi bom que ela entendeu, né? Entendeu? Porque às vezes você chamou a atenção uma coisa muito importante. Vem aquele desequilíbrio, a pessoa não compreende, se lastima e acha que é punição, e aí ela própria traz mais doença para si. Se Não revolta, né? aproveita, não aproveita a oportunidade de crescimento. Então, falando da pessoa se lastimar, qual que é o papel da culpa e do remorso, o impacto que a culpa e o remorso têm na doença, no desenvolvimento da doença ou na manutenção de um quadro patológico? Falando do ponto de vista anatômico, científico, no nosso cérebro, o nosso cérebro, à medida que a ciência vai avançando, a gente vai vendo que é simples, que as redes neurais, elas fizeram um caminho há milênios e elas se repetem de uma forma até que nós possamos compreender. Por exemplo, o ciúme, a inveja, a raiva, todos passam pelo mesmo caminho da dor física. Da dor física, que é no nos núcleos da base dentro do cérebro, né? No hipocampo, que é onde estão as nossas memórias. Então, existem áreas que hoje já foram vistas pela ressonância magnética e já foram identificadas. Então, por isso que tem gente que diz assim, eu tenho tanto ciúme que sinto dor. Porque é uma dor física, realmente. Isso do ponto de vista anatômico, não é? Do ponto de vista espiritual, nós sabemos hoje já, trabalho maravilhoso do Dr. Nuba Fakuri, que o tálamo, que é no núcleo da base, é o decodificador da mensagem espiritual. Então, o espírito doente, o corpo mental doente, ele muitas vezes, o dano de culpa é tão grande que ele não chega ao corpo físico, ele chega só a nível mental. E a pessoa encarna e tem um processo de alienação mental. Tem uma psicopatia, tem uma esquizofrenia, que é uma culpa muito grande. Agora, uma pessoa que carrega uma culpa durante toda a vida, que é da vida presente, e ela vem se punindo, isso com certeza tem um ponto de gatilho, é apenas um ponto de gatilho com um problema de vidas passadas. E aí ela vai desencadeando. Uma ocasião eu tive um caso de uma moça, uma moça que veio fazer uma consulta comigo e ela dizia assim, examine minha garganta que eu sei que tem um câncer aí.
E eu examinava, não tinha nada. Ela disse, eu já fui a tudo quanto é de otorrino e eu sei que tem. Aí, investigando a vida dela, ela trabalhava num serviço de verificação de óbitos. E ela começou a incorporar a cancerofobia, de ver os casos. Então, o pensamento dela começou a plasmar uma doença no corpo físico dela. Você vê, é doença psicossomática, é o soma adoecendo, né? Por conta de uma ideia fixa. Naturalmente que essa pessoa já devia ter algum problema, do ponto de vista até psiquiátrico, né? E como eu falei anteriormente, todos nós, pelos nossos débitos passados, somos borderline. Uma vez eu conversando com uma pessoa e ela usando muitas medicações psiquiátricas. E eu disse, olha, mas você sofreu muito no passado. Porque qualquer um de nós é saudável até ter uma dor muito aguda, um maltrato, e aquilo ali vai, um trauma, aquilo vai minando as suas defesas. Pouco a pouco, e a pessoa pode se desequilibrar. Então, essa moça, ela apanhava muito do marido alcoólatra, e quando chegava em casa, batia muito nela. Ela desequilibrou. Então, veja só, se ela não tivesse tido esse problema, ela poderia não ter tido. Só que a vida, ela é muito... Existe uma rede muito intricada, né? Naturalmente que a pessoa não nasce com fatalidade para adoecer. Isso não existe. Nós temos débitos, esses débitos podem ser resgatados também por amor. Era a minha próxima pergunta. O papel da terapia do amor. A terapia do amor. Jesus sabiamente foi quem disse isso, né? O ato de amor, né? E através de Pedro, as lições que Pedro recebeu dele. O ato de amor cobre a multidão de pecados. Então, muitas vezes, e isso, nossa, como eu sou grata a ser oncologista, porque eu aprendi demais com os pacientes. Você vai vendo isso com as famílias, com os pacientes, a dedicação, o ato de amor. Eu tenho histórias muitas de pacientes, né? Histórias lindíssimas de transformação. Uma vez um paciente me disse, doutor, essa doença foi a mão de Deus na minha vida. Que quando eu adoeci, eu ia me separar da minha mulher. E hoje eu vejo que aquela mulher que eu ia desprezar era a pessoa que mais me amava. Olha que lindo. São histórias assim lindíssimas, testemunhos vivos. Nossa. E você vai vendo a mão de Deus. Então veja o amor transformando, né? Então, olha, essa conversa tá ótima. Eu vou precisar encerrar. Eu queria saber, na visão espírita, qual que é o verdadeiro sentido da vida? Crescimento para Deus. Esse é o verdadeiro sentido. A transformação do ser, quando realmente o nosso conhecimento que nós temos de Deus é um Deus que é da nossa tradição judaico-cristã, é um Deus punitivo, um Deus que amedronta. Jesus, como diz Joana de Ângeles, foi o único que nos trouxe o conceito de Pai amoroso. Então, quando o sentido da vida é esse crescimento. Não importa que você tenha nascido rico, pobre, feliz, num lar pobre. Todos nós temos a finalidade de crescer para Deus, crescer em amor. E todos terão essa oportunidade. É maravilhoso a justiça divina. Obrigada, Kátia, pela sua entrevista, pela sua participação aqui no nosso programa, pela conversa que a gente iniciou nos bastidores, que só a gente vai saber. Obrigada mesmo. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vim receber amor nesse celeiro de luz, né? Então, eu me sinto muito agraciada. Às vezes eu converso muito com os colegas da AME, a gente vai num evento, às vezes você tem a doce ilusão de que você vai doar. Na verdade, você vai receber, não é? Porque essa é a corrente do bem que Deus nos deixa muito claro, não é? Que você doa
assim, uma gotinha, e você recebe em abundância. É verdade, é uma troca, É né? uma Você troca. trouxe para nós esse amor e vai É. levar também um pouquinho da gente dessa casa maravilhosa para sua vida. Meus caros amigos, essa trajetória da busca da nossa saúde espiritual é uma trajetória muito bonita, que cada um tem que fazer sozinho. Por isso é o grande mérito. Como é que a gente consegue? Em primeiro lugar, nós temos o bem maior que Jesus nos deixou, que é o valor da prece. Se você não sabe ainda fazer uma prece espontânea do coração, faça o Pai Nosso. Faça o Pai Nosso analisando cada palavrinha, cada palavra dele. E na medida que você faz esse Pai Nosso, imagine que você está abençoando todos os seres do universo. Isso você está doando sua energia e você está recebendo. Além disso, procure sorrir. Lá em Eclesiastes diz que nós temos obrigação de sorrir para o mundo. Quando nós sorrimos, nós gastamos menos energia para manter o nosso rosto funcionando, os músculos bem, porque o sorriso gasta menos energia para os músculos do que a cara fechada. Então, sorria. Cuidado com seus pensamentos. Os pensamentos otimistas, eles são muito importantes para manter a sua saúde, um ambiente agradável. Tenha cuidado da mesma forma que você escolhe bem um tomate bonito no supermercado, escolha bem os seus pensamentos. Não se deixe levar por pensamentos degradantes, pensamentos viciantes, pensamentos que lhe colocam para baixo. Quando você pela manhã se olhar, você diz, eu sou uma pessoa muito amada por Deus. Sinta-se amada por Deus, porque Ele de fato lhe ama. Isso não é uma inverdade.